Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Confesso que está sendo bastante difícil ficar em casa, preso, principalmente quem gosta muito de fotografar. Esses dias atrás até eu dei uma saída aí num domingão à tarde, sem ter contato com ninguém, obviamente, para fazer algumas fotos, porque estava complicado. Hoje eu vou fazer um vídeo mais voltado para um público aqui do canal, não para um público, mas assim, para pessoas que estão começando na fotografia analógica. Mas é muito importante que você, que já tem experiência com fotografia analógica, assista esse vídeo, mesmo porque você pode deixar aqui nos comentários a sua contribuição também para ajudar as pessoas que estão começando. E mesmo pessoas que já têm experiência também pode contribuir muito, fazendo com que a gente fortaleça aí essa comunidade da fotografia analógica, beleza? Enfim. Pessoal, por mais que eu tenha falado aqui no canal, no Instagram, em todas as redes sociais, que é muito difícil eu indicar uma câmera para quem está começando, principalmente ao fato de eu não saber sobre o histórico dessa pessoa e que tipo de histórico. Qual é a experiência dela com fotografia, principalmente, né? Porque assim, é diferente uma pessoa que está começando na fotografia crua de tudo, de uma pessoa que já tem uma experiência, pelo menos, com digital, né? E aí essa pessoa que está com experiência no digital vem para a fotografia analógica. Ela não deixa de ser um iniciante na fotografia analógica, mas ela tem uma experiência com fotografia. Enfim, eu preciso saber qual é a experiência dela com fotografia, quanto que ela está disposta a gastar e o que ela vai fotografar. E aí as pessoas entram em contato comigo perguntando esse tipo de coisa, e eu tenho que ficar fazendo essas perguntas, meio que dando uma consultoria. Eu sei que o canal tem uma certa visibilidade, a gente acaba se tornando sim uma referência, e eu agradeço muito mesmo aos inscritos que depositam essa confiança na gente. Mas eu sou um profissional da fotografia, eu tenho outros afazeres, eu não posso ficar o dia inteiro me dedicando a isso, senão eu vou ter que ficar dando consultoria para o pessoal aí o dia todo praticamente, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo tentando indicar alguns modelos de câmera aí, pelo menos não só modelos, mas linhas de câmeras que eu acho que vai ajudar bastante o pessoal, e assim todo mundo fica feliz. Vou deixar salvo para quando alguma pessoa perguntar para mim, eu só vou falar, ó, dá uma olhada que aí tem tudo que você precisa saber, tá? Mas não fiquem bravos comigo não, eu vou tentar responder isso para vocês aqui, e assim fica todo mundo feliz. E eu queria deixar claro também que as câmeras que eu eventualmente vai indicar aqui, elas não são as melhores câmeras do mundo. Óbvio que pode ter câmeras melhores, porém eu tô levando em conta o iniciante, o principiante, e aí eu tô levando em conta também custo-benefício, disponibilidade do mercado, né, funcionalidades, tudo isso. Uma coisa também que eu queria já desmistificar, pessoal, muita gente fica muito pensando na câmera. Quando na fotografia analógica, eu já falei isso em alguns vídeos atrás aí, a câmera em si não vai influenciar na qualidade final da fotografia, tá? Ela vai influenciar nas funcionalidades, isso sim é bacana, mas, por exemplo, para uma foto ficar bonita, o que importa é o filme tá bonito, a exposição tá boa e ter uma lente boa, né? A fotografia digital tem muito disso, porque a fotografia digital todo mundo quer câmera melhor, buscando fazer fotos melhores. Nem sempre isso acontece, conheço um monte de gente que vai trocando de câmera e as fotos continuam ruins. Mas, primeira coisa, tá? Vamos desmistificar essa questão de eu preciso de uma câmera melhor. Se eu pego, por exemplo, o mesmo filme, a mesma objetiva e faço a mesma foto com a mesma configuração numa Nikon top de linha e numa Nikonzinha de entrada mais simplesinha, eu vou ter exatamente a mesma foto. Isso porque a câmera, o corpo da câmera em si, não vai influenciar na qualidade final. Então, essa é a primeira dica que eu dou. E aí, agora eu começo falando para aquelas pessoas que estão querendo começar a iniciar a fotografia analógica, simplesmente pelo fato de querer ter uma experiência diferente, de não ver a foto na hora, assim como nos celulares, ou então gosta daquela granulaçãozinha, daquela estética característica da fotografia analógica, né? Só que essa pessoa, ela praticamente só sabe fazer selfie com o celular, né? Apertar, apontar e apertar. Ela não tem conhecimentos fotográficos. Aí então eu indico as boas e velhas saboneteiras, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando do que são, câmeras compactas, né, chamadas de point and shoot, que basicamente o que você precisa fazer é apontar e disparar. Mas mesmo sendo câmeras bastante simples, a gente pode escolher elas um pouquinho melhor para que a gente tenha melhores resultados sem perder tanta foto assim, né? Às vezes a foto fica fora de foco, às vezes a foto fica escura,
né? Então não é toda a saboneteira que é indicado para esse público. E aí eu aponto algumas características importantes para a sua saboneteira ser um pouquinho melhor. Por exemplo, autofoco, eu acho isso muito importante. Tem aquelas de foco free, como essa, por exemplo, aqui, ó, uma Prima, que essa câmera ela não tem autofoco, mas ela tem o que a gente chama de foco fixo. Você precisa colocar a pessoa a partir de uma certa distância até uma certa distância para ela acertar o foco. Não é tão difícil assim de trabalhar com elas, mas se você tem uma câmera, por exemplo, com autofoco, que é um exemplo aqui, ó, dessa Canon PrimaZoom 76, que é o caso de outra Canon Sure Shot aqui, onde a câmera, na hora que você vai fazer a foto, ela busca o foco na pessoa, isso é melhor. Outros exemplos aqui, ó, eu já falei dessa saboneteira aqui, ó, uma Autoboy Luna, da Canon também. Tem outra aqui, as câmeras da Olympus, da série Infinity, das Miju, já é um pouquinho mais caro, também vou falar de valor, tá? São bastante indicadas. Então essas câmeras de autofoco, a chance de você errar o foco é bem menor. Então essa é uma das características que você deve buscar nas suas saboneteiras. Outra coisa importante que vai te dar mais versatilidade é se ela tem zoom. Todos esses modelos que eu mostrei aqui, eu acho que tem, menos essa Prima 800 aqui, ela não tem zoom. Mas todas as outras, elas têm um zoomzinho. Isso vai te dar mais versatilidade. Todas essas câmeras que eu mostrei, elas são eletrônicas e funcionam ou a pilha ou a bateria. Também é uma característica importante isso, porque você tem que mexer menos na câmera. O fato dela ser mais automatizada, ela vai te dar menos trabalho. Por exemplo, na hora de colocar o filme, ela é mais fácil. Na hora de rebobinar esse filme é mais fácil. O automatismo da exposição também é importante. O flash embutido é muito legal e também a leitura da luz automatizada já disparando esse flash quando necessário. Você tem até algumas funções de liga e desliga o flash, mas se você deixar ele no modo automático, a câmera fazendo uma leitura da luz, se ela achar que não tem luz suficiente ali naquele momento, ela já vai ligar o flashzinho dela e já vai disparar automaticamente. Mas isso também não vai impedir de você utilizar o flash quando achar melhor. Ela tem o botãozinho de ligar e desligar o flash. Outra coisa legal que essas câmeras mais automatizadas têm é a questão do código DX na própria câmera. O que é isso? Toda bobina de filme, ela vem com tipo um código de barras aqui, que quando você coloca na câmera, ela tem um sensorzinho aqui, ó, bem onde o filme vai, uns contatos metálicos que vão fazer uma leitura desse código de barra e a câmera já vai saber se esse filme que você está usando é um filme de ISO mais alto, de ISO mais baixo, para regular a exposição na hora que você for fotografar. Então essas câmeras, apesar de simples, elas têm certa tecnologia que vai sim fazer de tudo para conseguir a melhor foto naquele momento. Obviamente que ela não tem um resultado para quem está procurando assim, eu quero uma câmera que dá um desfoquezinho na profundidade de campo e não sei o quê. Sempre os engenheiros que projetavam essas câmeras pensavam em não perder foto, em a câmera fazer o máximo possível, se cercar de todas as possibilidades para a gente conseguir um resultado bacana. Então essas são as características que eu acho bastante importante nas saboneteiras, indicadas para pessoas que nunca tiveram experiência fotográfica, nem analógica e nem digital. O máximo que elas fazem é um selfie com o celular. Mas também essas câmeras, elas são muito indicadas para pessoas que têm sim experiência, que conhecem sobre fotografia e quer ter uma câmera sempre à mão para fazer uma foto rapidinho aqui, outra ali, ou levar num churrasco, numa viagem, numa praia para fazer fotos de família, com os amigos, tá? Então eu mesmo adoro fotografar com saboneteira, tem uma que sempre fica no carro e está sempre carregada com filme. E essas saboneteiras, elas também têm um grande custo-benefício justamente pelo valor delas, que não são câmeras tão caras, variando aí de 150 até 300 reais, dependendo do modelo. Hoje em dia, alguns modelos estão um pouco mais valorizados, como as Miju da Olympus, essa série Infinity aí, uns 200 reais mais ou menos, as Miju aí de 300, 350 para cima. Já comprei dessas câmeras aí em brechó por 10 reais, mas hoje em dia, quando você vê aí principalmente em grupos, Mercado Livre, elas estão mais valorizadas. Falando nisso, uma dica legal, tem um vídeo aqui no canal também que eu mostro, que eu falo como você garimpa câmeras, onde você pode encontrar câmeras analógicas para comprar, tá? Tem brechó, tem loja de móveis usados, tem feirinha, tem um monte de lugar que você pode buscar isso daí. Agora, se você já é uma pessoa que você quer ter mais controle
na sua fotografia, você quer um pouco mais de versatilidade, você quer, por exemplo, trocar de objetiva, você entende de fotografia, você já fotografa com digital. Você nunca teve uma experiência com analógico, mas você já fotografa e tem experiência com digital. Você sabe fazer foco, você sabe o que é ISO, obturador, diafragma, fotometria, profundidade de campo, tudo isso, e você quer simplesmente ter essa experiência também na fotografia analógica. Lembrando que essas câmeras que eu vou indicar agora, eu estou levando em conta conhecimento, a experiência, a vivência que essa pessoa já tem na fotografia digital com DSLR. Nesses casos, nada mais simples e fácil do que você procurar uma câmera que compartilha das mesmas características das câmeras que você já está usando. Porque se você usa uma câmera da Nikon, por exemplo, uma DSLR digital, se você procurar uma câmera da Nikon eletrônica que vai compartilhar as lentes, vai compartilhar algumas funcionalidades, você vai ter muito menos trabalho para procurar essas funções na sua câmera. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma Nikon F401, automatizada, ela já tem autofoco, ela tem um fotômetro embutido. Então, se eu já tenho uma experiência com o Nikon digital e venho para essa câmera, vai ser muito mais fácil eu trabalhar, né? Outra aqui, ó, que compartilha isso. Essa mais ainda, a Nikon F90X. Essa câmera aqui, ó, por exemplo, ó, essa aqui é uma lente de uma câmera digital e ó, funciona autofoco, funciona perfeitamente. O fotômetro fica no mesmo lugar, os botõezinhos são bastante parecidos, tem autofoco, compatibilidade das lentes. Às vezes você tem câmeras que por exemplo, eu tenho uma 35mm Sigma Art. Se você pegar essa lente e colocar, por exemplo, numa N80, numa F80, vai funcionar 100%, né? Então os modelos são, ó, a F90X, F401, X, F90, F80, a F100 já é uma câmera um pouco mais cara, mas enfim, todas essas câmeras, elas vão compartilhar muita coisa entre o digital e o analógico, então você vai ter menos trabalho, né? Para quem usa Canon, por exemplo, você pode escolher os modelos. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas você também tem no analógico aquele padrão EOS que compartilha características com as digitais, né? Então você tem lá, por exemplo, você tem a EOS 500D, 500QD, EOS 5000, EOS 650, tudo analógico, que vai compartilhar um monte de coisas que você já conhece, que você tem uma certa vivência aí, sendo muito mais fácil você simplesmente migrar do digital para o analógico. Então essas câmeras estão aí num patamar de custo-benefício bem legal, né, de 250 até mais ou menos uns R$600, onde não são nem as câmeras mais baratas e nem muito mais caras. Agora tem pessoas também que buscam, além dessa experiência analógica, além desse resultado final, eles querem uma experiência um pouco mais aprofundada, naquela coisa mais raiz mesmo, né? De câmeras mais mecânicas, de câmeras com menos automatismo, câmeras que são, na maioria das vezes, mais estilosa. Quando você bate o olho numa câmera dessa, você já saca que é uma câmera mais antiga, uma câmera analógica, que também eu acho bacana indicar aqui. E aí, gente, tem vários modelos também, que eu vou mostrar alguns aqui, eu vou mostrar mais os que eu tenho, mas que eu gosto muito de usar, uso até hoje, e eu acho que para quem tem um pouco mais experiência também, é bastante viável, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho para você aprender, tá? Lembrando sempre que eu estou levando em conta aqui pessoas que estão entrando na fotografia analógica agora. Primeira delas, a mais clássica de todas, Pentax K1000, que já tem um estilão mais retrô. Enquanto a gente falava das SLRs eletrônicas, você tinha botõezinhos no corpo da câmera para ajustar o obturador e diafragma. Aqui já não, você é um seletorzinho de velocidade, o anel de abertura do diafragma fica na própria lente, ela não tem foco automático, você precisa focar manualmente. Então essa câmera aqui, ela foi muito amplamente usada, ela é uma câmera super clássica, mas não é cara. Você encontra dessa câmera aí por R$300 com uma lente 50mm, né? Obviamente que hoje em dia tá um pouquinho mais valorizado, mas é só procurar que você acaba encontrando, que a gente chama de vaca morta por aí.
certo? Então a Pentax K1000 é uma das primeiras aí que eu indico para quem quer um pouquinho mais de controle, mas está com uma câmera mecânica na mão. O ponteiro do fotômetro já é diferente, né? Você não tem um LCD, não tem nada disso. O fotômetro é só um ponteirinho que vai para cima e para baixo, dependendo da condição de luz, dependendo do ajuste que você coloca aqui na sua objetiva. Outra câmera que também dá para indicar é uma câmera já um pouco mais simples, apesar desse jeitão robusta dela assim, né? É uma câmera bastante simples, que é a Zenit, barata também, você encontra aí por R$300 câmeras como essa daqui. Falando de durabilidade, falando de, pô, essa câmera é uma câmera boa, não, eu acho que a K1000 é uma câmera melhor que essa. Por exemplo, ela tem poucas variações na velocidade, você tem, ó, 30, 60, 125, 250 e 500, e bulb de velocidade, tá? Ela já é uma câmera um pouco mais rústica, vamos dizer assim, né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito nessas câmeras, que são as objetivas. Essas objetivas da Helios, elas são bastante interessantes porque ela tem uma nitidez bacana, apesar que isso daí para quem está iniciando não interessa muito, porque qualquer objetivo boa que você colocar que não tiver fungo, que não tiver riscada, vai dar uma nitidez legal. Mas essas da Helios, elas são objetivas que elas têm um certo apego a mais, e a galera que curte fotografia analógica gosta muito dessas objetivas da Helios. E para quem está começando, é uma ótima pedida, então, essa Zenit 12XP. E aí, temos também uma câmera que eu adoro, clássica também, que é a Olympus OM1. Não é difícil de encontrar, essa já é um pouquinho mais cara, essa câmera aí fica em torno de uns 450, 500, até uns R$650, né? Dependendo do que ela tenha mais aí, ela pode ser mais caro sim, tá? Mas essa Olympus OM1 também eu gosto muito de indicar para pessoas que estão começando. E aí, para a linha da Canon, a gente tem... outra coisa, tá? Variação de lentes. A gente tem várias lentes que a gente pode estar colocando nessas câmeras. Com exceção da Zenit, que eu não conheço muito, porém, como ela é de rosca M42, isso é importante falar. Vamos voltar para a Zenit aqui. Como ela é de rosca M42, tem várias outras marcas de objetivas que são compatíveis com ela, porque eu já fiz vídeo aqui no canal também falando sobre essas objetivas de rosca. Por exemplo, se você pegar lentes da Prática, que são nesse modelo M42, ela vai servir aqui também, tá? Então isso aí é bem bacana. Agora, a Olympus, a Canon, a Pentax, elas têm várias objetivas que você pode estar colocando ali. Obviamente que da mesma marca, mas você tem grande angular, teleobjetiva, lentes zoom também você vai ter, né? E da Canon eu indico a Canon AE1 Program. Tem a AE1 também, com uma diferença que a Canon AE1, essa daqui tem um modo automático também, mais alguma diferençazinha aí. Quando você vai comprar essas câmeras, outra coisa que você tem que levar em conta é a alimentação do fotômetro, tá? Se o fotômetro dela, qual tipo de bateria que alimenta, porque o fotômetro, apesar de ser mecânica, o fotômetro é eletrônico, a leitura da luz é eletrônica, então você precisa de uma fonte de energia para ativar isso, né? Que às vezes pode ser uma luzinha, um LED, um ponteirinho. E também algumas dessas câmeras, que é o caso dessa Canon AE1, o disparo dela é feito eletronicamente. Ela é uma câmera mecânica, mas o que aciona o obturador dela é o impulso elétrico. Então quando acaba a bateria, ela trava totalmente. Você pode até ter pensado que a sua câmera estragou, mas não, tá? Isso aí ela simplesmente travou e ela não consegue fornecer esse impulso elétrico para acionar o disparador dela. Então, pessoal, voltando, fazendo uma rápida recapitulação aqui. Se você não entende nada de fotografia, simplesmente faz selfie com o celular e quer fotografar com analógico, busquem as saboneteiras automatizadas com autofoco, zoom, com flash embutido. Se você já tem experiência com fotografia, já tem conhecimento, fotografa com DSLRs, com câmeras digitais, aí eu indico as câmeras SLRs eletrônicas. F90X, F401, F80, F90, se eu não me engano a F70 também é uma câmera que ela vai compartilhar aí várias funcionalidades com as câmeras digitais, além das objetivas e tudo mais. Para quem usa Canon, escolher câmeras SLRs eletrônicas da Canon, do padrão EOS, EOS 5000, EOS 500 QD,
EOS 650D, se eu não me engano, né? Procurando esse padrão EOS tá bacana. Já para quem quer dar um passo a mais nessa experiência, usar câmeras mais mecânicas, naquele modo raiz mesmo, também tendo um estilo legal de design da câmera, vamos dizer assim, a Pentax K1000, a Olympus OM1, a Zenith 12XP, a Canon AE1 Program e outros modelos bastante parecidos com esse, dessas mesmas marcas, que você pode estar buscando também. Ah, Neto, mas como você faz um vídeo falando sobre câmeras para iniciante e não cita a Olympus Trip 35? Eu sei que já deve ter um monte de gente se perguntando isso. Pessoal, para quem está começando, a Olympus Trip 35 é uma péssima câmera. Por quê? Apesar dela ser bastante automatizada, ela tem controles manuais que pode confundir as pessoas no início. Por exemplo, aquele anelzinho de diafragma que tem nela, a gente só usa aquilo quando nós fotografamos com flash. E aí eu preciso ter ideia de, além de obturador, ISO, diafragma, tudo isso, eu preciso saber sobre luz, perda de luz, distância, número guia, e tudo isso só vai complicar. Outra coisa que a Olympus Trip 35 tem que eu não gosto, a questão do foco por zonas. Ela não tem foco automático, ela não tem flash embutido. O ISO dela, ela não tem código DX, você tem que ajustar o ISO na própria lente, ali tem um anelzinho onde você ajusta o ISO. E aí você pode se confundir, se você esquece de ajustar aquilo, você já caga num monte de coisa na foto, certo? Então, ela é uma câmera automática, mas para um iniciante, ela não é indicada. Outros tipos de câmera que eu vejo muita gente querendo começar a fotografar com analógico, usando câmeras da Lomo, por exemplo, são câmeras muito simples, que se você não segue um passo a passo, um protocolo, se você não sabe colocar o filme certinho, se você não sabe, né, não dá para fazer, você não consegue resultados bons, né? A Lomo até eu acho assim que ela meio que sacaneia as pessoas, porque ela simplesmente fala assim, ó, fotografa de qualquer jeito, do jeito que você quiser e tarará, mas se você não tiver um lugar bem iluminado, se você não tiver um filme bacana, se você não tiver, não seguir vários protocolozinhos, eu cansei de pegar filme para revelar de gente que fotografou com Lomo e não sai nada. Então eu também não indico essas câmeras para quem está começando. Esqueçam as rangefinders. O fato de simplesmente você ter que olhar por um visor direto, de ter que fazer foco com um telêmetro, de não ser exatamente o que você está olhando, aquilo que está fazendo a foto, aquela luz que está entrando na objetiva, também já vai fazer com que as chances com que você erre essa foto sejam enormes, né? Tanto que se você está olhando aqui, você está vendo tudo, mas se você tampa a lente, você continua vendo tudo. Então, simplesmente o fato de você não tirar a tampa da objetiva já é um fator que vai prejudicar as suas fotos. Então esqueçam essas câmeras para quem está começando. Outras dicas que eu quero dar para vocês, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Evitem filmes muito caros, filme preto e branco, não usem filme cromo, então nem pensar. Esses filmes, além deles serem caros, eles são mais difíceis de fotografar, é difícil de conseguir lugar onde revela. Se você pegar, por exemplo, um ProImage, se você pegar um Color Plus 200, são filmes que você vai pagar no máximo R$20. Em muitos lugares, em vários lugares, você vai encontrar laboratórios onde revelam, onde processam esses filmes. Já o preto e branco e o cromo, não. Tá? Então essa aí é uma dica que eu dou também, não só a questão das câmeras, mas também que filme que você vai escolher para começar a fotografar. E uma dica super preciosa para quem está começando: aprenda primeiro a fazer o arroz com feijão bem feito antes de querer fazer experimentações. Aprenda, tenha essa experiência redondinha da fotografia para que você não se decepcione no começo. Por exemplo, eu vejo gente perguntando na mesma mensagem, manda para mim: Neto, eu quero começar com fotografia analógica. Ah, me ensina a fazer sopa de filme? Eu nunca fiz isso. Tá? Essas experimentações e tal, às vezes você vê no Instagram de um cara lá umas fotos super interessantes, inusitadas, com experimentações, com dupla exposição, coisa diferente, e você já quer fazer aquilo. Não, calma, faça primeiro o arroz com feijão bem feito. Antes de querer se reinventar, se invente primeiro, construa um conhecimento, para depois querer inventar moda, fazer coisas novas. Então, faça isso, aprenda o básico. O conhecimento fotográfico, seja ele analógico, digital, ele é sempre muito lento, contínuo e gradual. Ele não acontece do dia para a noite, ele nunca para e você sempre vai aprendendo um pouquinho mais. Só que a gente tem que fazer isso com muita calma.
Enfim, pessoal, esse vídeo foi simplesmente para essas pessoas que estão querendo começar na fotografia ou estão começando na fotografia analógica, e uma forma de incentivar vocês, né, uma forma de instruir vocês a se decepcionarem menos, para a gente continuar fortalecendo essa comunidade da fotografia analógica aí. E por isso também é tão importante que você que já tem experiência com isso, deixa aqui nos comentários, complementa aqui as dicas que eu dei, o que você pode agregar para essa comunidade, ajudando assim essas pessoas que estão no começo, porque todo mundo que começou, ninguém começou sabendo. Eu também errei muito, né? Com a diferença, eu não tinha onde buscar tanto conhecimento assim. Hoje a internet está cheia de coisa. Então, eu acho que todo mundo que tem um certo conhecimento, se souber usar isso daí para o bem, a gente consegue fortalecer mais essa turma do analógico aí, que eu vejo que tá sim tendo uma nova ascensão aí, ainda que bastante discreta, mas eu estou gostando de ver. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir informação, conseguir material do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Beleza, pessoal? Então eu queria agradecer muito a vocês, espero que esse vídeo tenha sido de relevância aí para o pessoal que está começando na fotografia analógica. E da mesma forma que você que é iniciante, está assistindo esse vídeo, está descobrindo um monte de coisa legal, compartilha isso com outras pessoas também, porque você também tem um papel fundamental dentro dessa questão aí de espalhar o conhecimento para mais pessoas. Beleza? Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do Câmera Velha, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like aqui e deixa os seus comentários também. Um agradecimento muito especial, eu sempre gosto de lembrar dos padrinhos do Câmera Velha que ajudam esse canal aqui. Se você quiser ser um padrinho do Câmera Velha, receber benefícios e vantagens aqui do canal, link na descrição. É isso aí, acho que é só. Grande abraço e até o próximo vídeo.